Olá, nessa tutorial iremos trabalhar com a preparação dos dados na planilha eletrônica com o aplicativo LibreOffice Calc. Então vamos àquele nosso arquivo tabela 202 distritos SP XLS. Vamos abrir esse XLS no LibreOffice Calc, né? Só ampliar um pouquinho o zoom para a gente enxergar melhor. Primeira coisa que eu vou fazer é clicar sobre a coluna A, botão direito do mouse e inserir uma coluna à esquerda. Tá? Inserir uma coluna em branco, vou repetir a operação. Clicando sobre ela, botão direito, inserir uma coluna à esquerda. Com isso eu tenho duas colunas em branco. E agora eu vou copiar os 9 caracteres da então coluna C, né, que foi renomeada para coluna C, que é o código do IBGE. Para isso eu clico na célula ao lado e vou usar a seguinte fórmula, igual esquerda, vou abrir parênteses, vou clicar na célula direita, ponto e vírgula e 9, que é o número de 9 caracteres que eu vou copiar do conteúdo da célula. Com isso, com essa fórmula, ele acabou copiando apenas os 9 caracteres, que são esses 9 caracteres relacionados ao código do IBGE, tanto do município quanto do distrito, né? Então ele copiou a primeira. Para repetir a fórmula para todas as outras células, você clica nesse quadradinho preto aqui. Ele vai repetir a fórmula para todas as outras células até o final da lista. Então nós estamos olhando que a lista é grande, né? Porque ele está contabilizando todos os distritos do estado de São Paulo. Né? São 1119. Aliás, pouco menos, né? Porque tem as linhas de cabeçalho, então dá aproximadamente 1113 distritos. Bom, então esse dado foi copiado, né? Só que eu preciso agora selecionar essa coluna, botão direito eu vou copiar ela, aí vou selecionar a coluna A aqui em cima e vou em editar, colar especial. O que eu vou colar? Apenas o texto. Ó, tem que selecionar apenas o que é texto vai ser colado. Ok. Por quê? Porque esse número ele está sendo reconhecido não como um número, e sim como um texto. Então ele foi colado, ele é um texto, por isso que ele aparece com esse apóstrofe do lado esquerdo. Essa coluna A eu preciso agora converter esse texto em número. Então como é que eu faço isso? Tem várias formas de fazer isso. Tem operações de fórmulas. Mas uma maneira que eu faço aqui, que é bastante prática no LibreOffice, é selecionar desde a primeira célula até a última célula da lista. Estou clicando aqui, vou selecionar todas elas, ó, da primeira à última. Tá, com o Shift ligado, selecionei todas as células. Aí, uma vez selecionado todas elas, você vem aqui em Dados, né, menu de topo Dados. Você vai fazer de texto para colunas. E aí ele vai fazer os operadores separadores, né? Estou colocando aqui apenas a tabulação. E o delimitador de texto, eu vou selecionar o apóstrofe. E aí sim vou clicar em OK. Com isso ele transformou. Então se você clicar agora na célula, você vai ver que ele não tem mais o apóstrofe. Ou seja, ele não está reconhecendo mais essa célula como texto e sim como número. E é esse número que eu vou utilizar para fazer a vinculação lá no aplicativo Fio Cartão. Então aqui em cima eu já posso escrever, né, o identificador, tá, que é esse identificador. Essa coluna B eu posso deletar, ela só serviu como uma coluna intermediária, eu posso excluir. Tá? E aqui eu vou colocar, né, o non. Essas linhas aqui de cima eu posso deletar, porque elas já estão no CSV e são informações gerais. Estou deletando, estou excluindo. E aqui eu preciso organizar agora essas informações, onde tem, por exemplo, o total homens e mulheres, eu tenho que reescrever. Então, onde diz aqui total 70, 80, 91, 2000, 2010, o que eu vou fazer?
eu vou escrever antes do ano TOT 70. Vou repetir o mesmo procedimento. Ó, TOT 90. Vou repetir o mesmo procedimento, ó, com as outras células. E vou fazer o mesmo também com os homens e mulheres. Então, terminei aqui, né? Inseri nos cabeçalhos. Total, homens e mulheres. Aí eu consegui designar. Podia ter deletado antes, mas enfim, as colunas, né, de 70 e 80, elas não têm informação, né, tanto no total quanto de homens e mulheres. E é necessário que eu delete elas agora, né? Então, vou selecionar essas colunas de 70 e 80 aqui do total, vou excluir. Fazer o mesmo com a população dos homens, vou excluir. E o mesmo com a de mulheres e vou excluir, né? Podia ter feito antes, mas tudo bem, não tem problema. E aí eu vou ficar apenas, né, com essas três colunas, que é o total 91, 2000 e 2010, homens 91, 2000 e 2010, mulheres 91, 2000 e 2010. Muito bem. Essa primeira linha aqui, da população do Brasil, eu não preciso, não vou utilizar, né? Então eu posso deletar essa linha e aí eu preciso copiar os campos aqui de cima para baixo, né? Então eu vou recortar e colar aqui embaixo, ó, tá? Muito bem, agora sim eu tenho, tá, organizadinho tudo na primeira coluna, que eu vou colocar em negrito, aliás, na primeira linha, né, que é o ID, o NOM e o total homens e mulheres. As duas linhas de cima agora eu devo deletar, então selecionar essas duas linhas de cima e excluir, porque daí sim a minha tabela vai ficar começando na primeira linha, que é a primeira linha do cabeçalho das colunas. Muito bem. Tá? Salvar o arquivo, né, só para manter as alterações, vou continuar trabalhando. O que eu vou fazer agora? Eu vou procurar na lista e selecionar apenas os distritos da capital paulistana. Então eu posso selecionar manualmente, procurando aqui o 35503, né? Pode ser por localizar também, tanto faz. Vou pegar manualmente aqui, ó, 35503, Aguarrada, São Paulo. Vou marcar com uma cor. E agora eu vou procurar o último aqui da lista do 35503, né? Ó, tá aqui. Também vou marcar com uma cor, só para saber os extremos. E aí o que for antes e depois desses números eu vou deletar. Então vou começar daqui para baixo. Ó. Então desse distrito para baixo, eu vou deletar, porque eu quero trabalhar apenas com os distritos da capital paulistana. Tá? Inclusive essa linha aqui de baixo também eu posso deletar, que são as informações gerais. Então selecionei, botão direito e excluir. Muito bem. E agora eu preciso deletar a parte de cima, né? Então aqui, ó, esse é o primeiro da lista, vou selecionar aqui antes dele, até a parte de cima e vou excluir. Muito bem. De modo que eu quero ficar apenas com 96 linhas, que são as 96 linhas do município de São Paulo, capital paulista, tá? Essa aqui eu vou deletar também, essa linha aqui de baixo. Para saber se tem 96 linhas mesmo, eu vou inserir uma coluna aqui do lado, só para fazer uma verificação. Vou colocar o número 1 aqui, na primeira linha. Tá? E vou dar 2 cliques aqui, daí ele vai fazer a contagem até o fim. Ó. 96 distritos, tá? Fiz isso só para conferir. Uma vez feita a conferência, aí sim eu posso selecionar aqui e excluir, tá? O que só me interessa mesmo são essas outras colunas. Muito bem. O que eu preciso fazer agora, para trabalhar no fio cartô, é verificar se existe algum campo sem informação numérica, né? Pelo que eu estou vendo aqui, ó, todos os campos, todas as células possuem informação, o que é muito bom, né? Porque eu não preciso fazer a alteração, que seria substituir algum campo sem informação pela letra X, né? Se tivesse algum campo sem informação, eu teria que substituir pela letra X, que é uma forma que o fio cartô utiliza
para não contabilizar esse campo, essa célula do cálculo. Dessa forma, está tranquilo. Vou só tirar a cor aqui para não poluir o nosso desenho, não poluir a nossa tela. Muito bem. Tá. Agora ele está pronto para o fio cartão. Muito bem. Então vou salvar o arquivo. Vou fechar. E agora, na sequência, então, a gente vai para o módulo C, que é trabalhar com esses dados no fio cartão.